História real da vovó. A vingança inesperada da vovó que deixou todos em choque e espanto. Na pacata vila de Santa Rosa, onde o tempo parecia fluir devagar, a notícia da morte do velho Joaquim não foi apenas um pesar. Certa manhã, o mundo de vovó Alzira desabou. Seu amado marido, que sempre a apoiou com carinho, partira, deixando um vazio profundo em seu coração. Mas o que os moradores de Santa Rosa não sabiam era que a fragilidade de Alzira era uma fina camada sobre algo muito mais poderoso e obscuro. Após o funeral, algo estranho começou a acontecer. A cada dia, alguém desaparecia numa nuvem de mistério. Primeiro foi o tio Zé, um velho rabugento de quem todos falavam. Depois, a desonesta Dona Clara, conhecida por suas trapaças. Os murmúrios se espalhavam como fogo em palha seca. Alguém está fazendo justiça com as próprias mãos, diziam. Mas quem poderia ser? No entanto, enquanto as sombras cresciam, Alzira passava a receber visitas noturnas e sussurros às paredes. Era o diário antigo de sua avó, repleto de anotações que falavam de uma linhagem que guardava segredos ancestrais, bruxas, feitiços e uma força que podia tanto proteger quanto destruir. O peso da descoberta fez seu coração disparar. Ela, a doce vovó do vilarejo, tinha habilidades que poderiam mudar tudo, mas Alzira se viu em um dilema. Seu desejo de proteger a vila que tanto amava e a busca por vingança contra aqueles que a machucaram estavam em conflito. O ambicioso prefeito Dom Carlos começou a perceber o poder da velha e as direções estranhas que as coisas estavam tomando. Ele queria apagar qualquer vestígio da história de Alzira, qualquer coisa que pudesse desacreditá-la. Os olhos de todos estavam em Alzira, mas ela estava sozinha. Menos sozinha do que parecia, porque a cada vez que a inquietação aumentava, um frio cortante percorria seu corpo, e ela sentia que algo ou alguém a guiava. Havia ecos de risadas perdidas em sua memória, vozes que a instigavam a seguir Adi. Cada passo tomado estava marcado pelo peso de sua dor e pela determinação de se vingar. Mas o que aconteceria com sua família? A luz da vida dela era sua neta, a doce e inocente Lúcia, que ainda sonhava com contos de fadas. Alzira sabia que, na busca por justiça, poderia perdê-la para sempre. E assim, com o diário aberto sobre a mesa, a vovó começou a traçar um plano. Um plano que poderia salvar todos em Santa Rosa, ou fazer com que tudo desmoronasse. A batalha estava prestes a começar, e Alzira não tinha certeza de quem seriam seus verdadeiros aliados. Estaria apenas começando um ciclo de vingança que ecoaria para sempre. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Naquele silêncio tenso da cozinha, Alzira respirava fundo. O cheiro das ervas fervia no ar, misturado ao calor das velas tremeluzentes. Mas um barulho abrupto a fez parar. A porta se abriu com um estrondo e Lúcia, sua doce neta, entrou apressada, os olhos arregalados. Vovô! As pessoas estão falando que viram algo estranho na floresta.
A voz da menina tremia e o coração de Alzira parecia desacelerar. Ela hesitou. Sabia que a floresta guardava segredos. Segredos que a avó de Alzira um dia protegera. Mas algo a puxava. A curiosidade. A necessidade de saber se poderia haver mais do que vingança em seus planos. Calma, minha querida. O que você viu? Alzira perguntou, tentando manter a calma, mas seu coração acelerava com o medo da resposta. Um homem vestido de preto! Ele estava gritando, vovó, sussurrava o seu nome. Lúcia a fitava com um olhar aflito. A menininha era sua luz, seu único consolo na escuridão que se formava ao seu redor. Mas agora, essa luz parecia ameaçada. Você está segura, meu amor? Não vá se aventurar sozinha mais uma vez! Aquelas palavras mal deixadas em seus lábios já pareciam insuficientes. O frio que a envolvia não era só do luar que entrava pela cozinha. Era algo mais, uma sensação de que as coisas estavam prestes a desmoronar. Naquela noite, Alzira não conseguia dormir. A inquietação crescia dentro dela como uma tempestade. A qualquer momento, algo grande aconteceria. Mas o quê? Quando o sol nascia, ela decidiu que precisava ir à floresta. Precisava desenterrar os segredos que estavam enraizados naquele solo. Mas não estava sozinha. Lúcia a seguia, insistindo para que a deixasse acompanhá-la. Mãe, cuidado! Não façam nada precipitado! As palavras de Dona Marta ecoavam em sua cabeça, mas a determinação de Alzira era já uma chama acesa. Montanhas de dor e tristeza começavam a ser transformadas em força. Enquanto avançavam pela trilha estreita, os sons da floresta pareciam aumentar. E então aconteceu. Um grito ensurdecedor cortou o ar. Era do homem de preto. Ele estava ali, diante delas, com o rosto coberto por capuz. E quando ele se virou, era como se o céu tivesse escurecido. Alzira congelou. Reconheceu aqueles olhos. Quando ele falou, sua voz soou como um eco distante, uma lembrança que ela tentava esquecer. Alzira, você não me esqueceu, não é? O mundo ao redor dela desmoronou em um instante. Aquela voz era de Joaquim. Mas ele estava morto! O coração de Alzira disparou. O que isso significava? Ela estava perdendo a sanidade? Ou tudo que ela conhecia estava prestes a mudar? Enquanto os picos de terror e dor subiam, um sentimento penetrante de traição a envolveu. Você nunca foi quem disse ser. Ela sussurrou, a fúria começando a crescer. O homem, se era mesmo Joaquim, estava cercado por uma sombra ameaçadora. Antes que pudesse fazer qualquer coisa, Lúcia gritou um grito de desespero, apanhada pela presença sombria do homem. Alzira ficou paralisada. A adrenalina a percorreu cortante. Rápido como um relâmpago, ela percebeu que todo o seu plano de vingança estava construído sobre uma mentira, uma ilusão que poderia levar não só à destruição dela, mas da neta que tanto amava. E quando aquele homem levantou suas mãos, o céu e a terra pareciam colidir. Uma onda de energia irrompeu e tudo se tornou um turbilhão. O que realmente estava em jogo? E o que Joaquim tinha a ver com tudo isso? A ligação que Alzira tinha com o passado estava longe de ser simples. A guerra dela estava prestes a começar e agora ela precisava decidir: seguir o caminho da vingança ou desvendar os mistérios que cercavam sua história. Como ela iria proteger Lúcia? E mais importante,
o que mais estava escondido nas sombras da floresta. Ela estava prestes a descobrir que para cada ação havia consequências. Consequências que poderiam mudar tudo para sempre. Enquanto o Homem de Preto erguia as mãos, uma explosão de energia preenchia o ar. O céu começava a girar e a floresta se tornava um turbilhão de sombras. Alzira sentiu o frio da noite se intensificar, como se a terra estivesse viva, pulsando com uma força desconhecida. Alzira, você não me esqueceu, não é? A voz dele atingiu como um golpe. O que estava acontecendo? A lembrança de Joaquim trouxe à tona uma dor antiga, uma mistura de amor e perda. Mas agora, diante daquela figura encapuzada, tudo parecia distorcido. Não era o marido que ela guardava na memória. Era algo mais sombrio, ameaçador. Lúcia, assustada, tentou puxar Alzira para trás, mas a avó estava paralisada. O Homem de Preto revelou lentamente seu rosto e seu coração se desfez em 1000 pedaços. Era Joaquim, mas ao mesmo tempo não era. Seus olhos, antes cheios de amor, estavam agora envoltos em uma escuridão profunda. Alzira tremeu. O que aconteceu com você? O que você se tornou? O olhar dele era familiar, mas não havia humanidade. Alzira, você precisa entender. Este não é um mero reencontro. Eu fui chamado. O poder que você possui, o que você não sabia que tinha, foi despertado. A vingança te guiará, mas tenha cuidado. Há forças maiores em jogo. Nesse instante, a floresta ecoou com risos distantes e sussurros, como se as árvores assemelhassem suas vozes. Alzira sentiu um nó na garganta. O que você quer dizer com isso? Que forças? Essa vila sempre teve segredos, e você faz parte dele. As palavras dele cortaram o silêncio como uma faca. Quando você usou suas habilidades, as barreiras que mantinham os segredos foram rompidas. O que aconteceu aqui não foi apenas uma série de desaparecimentos. É uma guerra antiga. E você é a chave. De repente, um rastro de sombras emergiu da floresta. Figuras encapuzadas começaram a surgir, cercando Alzira e Lúcia. O cheiro de terra molhada e um eco de canções antigas passaram a preencher o ar. Alzira sentiu o pânico crescer. O que eles querem? Ela olhou para Joaquim, buscando respostas, mas encontrou apenas um semblante inalterado. Então, como uma lâmpada sendo acesa, uma memória a atingiu. Alzira lembrou-se de uma noite distante, escutando histórias da avó sobre uma seita que guardava segredos e protegidos. A seita, você pertence a eles. O choque a atingiu como um soco no estômago. Homem de Preto, ou Joaquim, sempre foi parte daquela história. Ele não estava lá para protegê-la, mas para guiá-la. Vovó, vamos! Precisamos sair daqui. Lúcia gritou puxando a mão de Alzira com força, mas algo a impedia de se mover. As figuras estavam mais próximas e suas sombras pareciam dançar. Solte-me! Gritou Alzira, lutando contra a corrente que a prendia. E quando, finalmente, a voz da avó respondeu como um eco, todos os rostos se voltaram para ela. Você não pode fugir do que é. Você é deles agora. Apenas aceite. O coração de Alzira disparou. Aceitar? A ideia era insuportável. A conexão com Joaquim a abalou até as fundações de seu ser. Ele estava vivo, mas a verdade estava se desvendando lentamente e não era como achava que seria. E o vazio que havia sentido com sua morte agora se transformava em algo maior.
uma responsabilidade. Em um movimento desesperado, Alzira gritou: "Não, eu não sou parte disso!" Ao pronunciar as palavras, as sombras começaram a recuar, como se fossem empurradas por uma força invisível. Mas o homem de preto não recuou. Ele apenas sorriu, um sorriso gelado e distante. "Você não tem escolha, querida Alzira. Sua verdadeira jornada está apenas começando." Nesse momento, uma onda de luz irrompeu da floresta, iluminando tudo ao redor. O chão sob seus pés tremia. O que realmente estava acontecendo? O que ela se tornaria? Os gritos e risos das sombras reverberavam enquanto a luz tornava tudo cada vez mais profundo e mais confuso. Alzira estava em ponto sem retorno e a pergunta ecoava em sua mente: poderia escapar do destino que a aguardava? O céu parecia desabar em uma tempestade de sombras, enquanto a energia ao redor de Alzira pulsava forte, como um coração em frenesi. Ela lutava contra a presença do homem de preto, agora revelado como Joaquim. Mas não o Joaquim que havia amado. O que estava diante dela era um eco distorcido, um fantasma das lembranças que havia guardado com tanto carinho. A floresta parecia viva e a luz que havia irrompido agora ofuscava tudo. "Vovó, nós precisamos sair!" A voz de Lúcia trouxe um fio de concentração. Mas a árvore, conhecida como guardiã da vila, começou a balançar de forma estranha, parecendo reagir à tensão crescente. Alzira tinha a sensação de que alguma coisa estava prestes a acontecer. "Fica atrás de mim, Lúcia!" Alzira gritou, seu coração batendo forte. A figura ao seu lado, mesmo que parecesse ser Joaquim, não era mais que uma imagem vazia, preenchida P. "Você tem que decidir, Alzira." A voz de Joaquim ecoou como um trovão. "Vingança ou revelação? Você é mais forte do que pensa. Aceite o seu destino." E naquele instante a atmosfera mudou. Ao redor de Alzira, os captadores de sombras começaram a girar como um redemoinho. O pavor a dominou, mas a determinação também. Ela se lembrou de todas as histórias que ouvira sobre sua avó e o poder que ela tinha. Havia algo em seu sangue, um legado de força que ela nunca havia explorado. Então, sem aviso, um grito cortou o ar, um grito agudo que reverberou na floresta. "Alzira!" Uma figura feminina apareceu, correndo entre as árvores. Alzira quase não conseguiu reconhecê-la. Era Marta, a mãe de Lúcia, mas com um olhar de desespero, como se estivesse à beira de um colapso. "Não!" gritou Marta, sua voz carregada de terror. "O que você fez, Alzira? Você não sabe o que está fazendo." O coração de Alzira afundou. "O que você quer dizer com isso?" "Ela não é quem você pensa!" gritou Marta, apontando para Joaquim. "Ele não está aqui para ajudar. Ele é parte da seita. E a nossa família, nossa história, não é apenas sobre você." As palavras dela foram como facadas. Uma sombra de dúvida passou sobre Alzira. "O que você está dizendo?" O chão sob seus pés parecia tremer. "Temo que o passado que você busca se vingar também seja o passado que destruiu nossa família. Joaquim." A voz de Marta quebrou. "Ele nunca foi um homem bom. Ele sempre esteve ligado a eles." Marta se virou, como se uma força invisível a puxasse. Alzira estava paralisada. Fazendo a conexão entre o que tinha aprendido e o que estava acontecendo, ele era parte da seita? Sussurrou, o choque tomando conta dela. Nesse momento, a iluminação da floresta teve um corte abrupto. A escuridão tomou conta e a energia ameaçadora aumentou. "Alzira, escolha!"
A voz de Joaquim retomou força e ecoou: "Você não pode escapar da verdade." Os gritos distantes retornavam. As figuras das sombras se aproximavam, dançando em torno delas, como se a floresta estivesse se fechando, selando o destino de Alzira e Lúcia. "Eu não pertenço a isso!" Alzira gritou, sua voz ressoando em desespero. E quando tudo parecia perdido, a verdade estava à beira de ser revelada. As sombras rugiram, como um trovão mudando a atmosfera. Alzira olhou para Marta e, pela primeira vez, sentiu a conexão de suas histórias entrelaçadas. Seria Lúcia a chave? O que mais estava em jogo? "Vovó!" Lúcia chorou, puxando o vestido de Alzira. Era como se o futuro delas dependesse das respostas que estavam prestes a emergir. Alzira sabia que precisava agir, mas, em meio a tudo, a verdadeira natureza de Joaquim parecia prestes a desvendar-se. As sombras dançaram e, com um último grito, o que estava oculto começava a vir à tona. Quem somos realmente? O que somos? A floresta pareceu gritar também, como um eco do destino que as aguardava. Alzira estava em um dilema e o que descobriria mudaria tudo. Mas o quê? O céu parecia desabar em uma tempestade de sombras, enquanto a energia ao redor de Alzira pulsava forte, como um coração em frenesi. Ela lutava contra a presença do homem de preto, agora revelado como Joaquim, mas não o Joaquim que havia amado. O que estava diante dela era um eco distorcido, um fantasma das lembranças que havia guardado com tanto carinho. A floresta parecia viva e a luz que havia irrompido agora ofuscava tudo. "Vovó, nós precisamos sair!" A voz de Lúcia trouxe um fio de concentração. Mas a árvore conhecida como guardiã da vila começou a balançar de forma estranha, parece. Alzira tinha a sensação de que alguma coisa estava prestes a acontecer. "Fica atrás de mim, Lúcia!" Alzira gritou, seu coração batendo forte. A figura ao seu lado, mesmo que parecesse ser Joaquim, não era mais que uma imagem vazia, preenchida por sombras. "Você tem que decidir, Alzira." A voz de Joaquim ecoou, como um trovão. "Vingança ou revelação? Você é mais forte do que pensa. Aceite o seu destino." E naquele instante, a atmosfera mudou. Ao redor de Alzira, os captadores de sombras começaram a girar como um redemoinho. O pavor a dominou, mas a determinação também. Ela se lembrou de todas as histórias que ouvira sobre sua avó e o poder que ela tinha. Havia algo em seu sangue, o legado de força que ela nunca havia explorado. Então, sem aviso, um grito cortou o ar. Um grito agudo que reverberou na floresta. "Alzira!" Uma figura feminina apareceu, correndo entre as árvores. Alzira quase não conseguiu reconhecê-la. Era Marta, a mãe de Lúcia, mas com um olhar de desespero, como se estivesse à beira de um colapso. "Não!" gritou Marta, sua voz carregada de terror. "O que você fez, Alzira? Você não sabe o que está fazendo!" O coração de Alzira afundou. "O que você quer dizer com isso?" "Ela não é quem você pensa!" gritou Marta, apontando para Joaquim. "Ele não está aqui para ajudar. Ele é parte da seita. E a nossa família, nossa história, não é apenas sobre você." As palavras dela foram como facadas. Uma sombra de dúvida passou sobre Alzira. "O que você está dizendo?" O chão sob seus pés parecia tremer. "Temo que o passado que você busca se vingar também seja o passado que destruiu nossa família." "Joaquim," a voz de Marta quebrou.
Ele nunca foi um homem bom. Ele sempre esteve ligado a eles. Marta se virou, como se uma força invisível a puxasse. Alzira estava paralisada, fazendo a conexão entre o que tinha aprendido e o que estava acontecendo. Ele era parte da seita, sussurrou, o choque tomando conta dela. Nesse momento, através da agitação, uma das sombras se desprendeu do grupo. Alzira ficou em estado de choque. A figura desenrolou-se lentamente, revelando um rosto familiar. Era Dona Clara, a desonesta do vilarejo, com um sorriso vicioso nos lábios. Você não é a única com segredos, Alzira. O seu sangue é precioso e eu vim para coletá-lo. As palavras dela a atingiram como um soco. Alzira olhou para Joaquim com total horror. Você sabia sobre isso? Você me usou? Eu trouxe você até aqui por um motivo, Joaquim disse, mas agora sua voz estava fria, como se a humanidade houvesse desaparecido completamente dele. Dona Clara está certa, você é a chave. E se não agir, será tarde demais, Marta gritou. Eles não vão parar até ter você. Você não pode deixar que eles te manipulem. Lúcia, com os olhos arregalados, beitou. Vovó, o que está acontecendo? O tempo parecia se arrastar. Alzira percebeu que estava cercada e seu destino estava mudando rapidamente de forma horrível. As sombras se fechavam, mas uma pequena chama de esperança acendeu dentro dela. Não vou me deixar levar por vocês. Não! Ela gritou, enfrentando todos. Nesse momento, tudo explodiu em uma luz ofuscante. A floresta tremia. Os gritos se tornaram sussurros. E pela primeira vez, Alzira sentiu que a verdadeira batalha estava prestes a começar. O que mais estava oculto nas sombras? E como ela poderia salvar Lúcia? O destino da vila depende agora de suas escolhas, mas o que vindo a seguir seria inimaginável. Ela era realmente a chave? E o que cada uma das peças na caixa de segredos realmente queria dela? A resposta estava prestes a desmoronar. E Alzira precisaria agir antes que tudo se esvaísse para sempre. O céu parecia desabar em uma tempestade de sondas, enquanto a energia ao redor de Alzira pulsava forte, como um coração em frenesi. Ela lutava contra a presença do homem de preto, agora revelado como Joaquim, mas não o Joaquim que havia amado. O que estava diante dela era um eco distorcido, um fantasma das lembranças que havia guardado com tanto carinho. A floresta parecia viva e a luz que havia irrompido agora ofuscava tudo. Vovó, nós precisamos sair! A voz de Lúcia trouxe um fio de consê. Mas a árvore conhecida como guardiã da vila começou a balançar de forma estranha, parecendo reagir à tensão crescente. Alzira tinha a sensação de que alguma coisa estava prestes a acontecer. Fica atrás de mim, Lúcia! Alzira gritou, seu coração batendo forte. A figura ao seu lado, mesmo que parecesse ser Joaquim, não era mais que uma imagem vazia, preenchida por sombras. Você tem que decidir, Alzira! A voz de Joaquim ecoou como um trovão. Vingança ou revelação? Você é mais forte do que pensa. Aceite o seu destino. E naquele instante, a atmosfera mudou. Ao redor de Alzira, os captadores de sombras começaram a girar como um redemoinho. O pavor a dominou, mas a determinação também. Ela se lembrou de todas as histórias que ouvira sobre sua avó e o poder que ela tinha. Havia algo em seu sangue, um legado de força que ela nunca havia explorado. Então, sem aviso, um grito cortou o ar, um grito agudo que reverberou na floresta.
Alzira! Uma figura feminina apareceu correndo entre as árvores. Alzira quase não conseguiu reconhecê-la. Era Marta, a mãe de Lúcia, mas com um olhar de desespero, como se estivesse à beira de um colapso. Não! Gritou Marta, sua voz carregada de terror. O que você fez, Alzira? Você não sabe o que está fazendo. O coração de Alzira afundou. O que você quer dizer com isso? Ela não é quem você pensa, gritou Marta, apontando para Joaquim. Ele não está aqui para ajudar. Ele é parte da seita e a nossa família, nossa história não é apenas sobre você. As palavras dela foram como facadas. Uma sombra de dúvida passou sobre Alzira. O que você está dizendo? O chão sob seus pés parecia tremer. Temo que o passado que você busca se vingar também seja o passado que destruiu nossa família. Joaquim, a voz de Marta quebrou. Ele nunca foi um homem bom. Ele sempre esteve ligado a eles. Marta se virou. Como se uma força invisível a puxasse, Alzira estava paralisada, fazendo a conexão entre o que tinha aprendido e o que estava acontecendo. Ele era parte da seita? Sussurrou o choque tomando conta dela. Nesse momento, através da agitação, uma das sombras se desprendeu do grupo. Alzira ficou em estado de choque. A figura desenrolou-se lentamente, revelando um rosto familiar. Era Dona Clara, a desonesta do vilarejo, com um sorriso vicioso nos lábios. Você não é a única com segredos, Alzira. O seu sangue é precioso e eu vim para coletá-lo. As palavras dela a atingiram como um soco. Alzira, Dona Clara está certa. Você é a chave. E se não agir, será tarde demais, Marta gritou. Eles não vão parar até ter você. Você não pode deixar que eles te manipulem. Lúcia, com os olhos arregalados, gritou. Vovó, o que está acontecendo? O tempo parecia se arrastar. Alzira percebeu que estava cercada e que seu destino estava mudando rapidamente de forma horrível. As sombras se fechavam, mas uma pequena chama de esperança acendeu dentro dela. Não vou me deixar levar por vocês, não! Ela gritou, enfrentando todos. Um tremor atravessou a terra. A figura de Dona Clara se iluminou, revelando fragmentos de seu profundo passado. Você não sabe, Alzira. Não sabe que a verdadeira linhagem da sua família não vem de amor, mas de dor e sacrifício. A revelação soou como um golpe, um soco no estômago. Alzira olhou para Marta, buscando uma resposta, mas o olhar de desespero da mãe de sua neta não a tranquilizou. A atmosfera ao redor delas se tornava pesada, e os murmúrios das sombras ecoavam como um coro ensurdecedor. E então, algo chocante aconteceu. Lúcia, a doce e inocente Lúcia, começou a brilhar com uma luz intensa. Seus olhos brilharam como se contivessem estrelas, e sua voz reverberou. Eu sou a chave, não a avó. Eu sou. Os rostos ao redor de Alzira mudaram. Um misto de temor e respeito. As sombras hesitaram, recuando um pouco diante do poder de Lúcia. A confusão a dominava. Lúcia, assim como um sol nascente, estava despertando um poder oculto que poderia mudar tudo. Eu sou parte de uma profecia, vovó. Do que eles querem? A voz da menina era forte e clara, mas havia também uma tristeza profunda. Os olhos de Alzira se arregalaram. Como assim? O mundo ao seu redor começou a se desvanecer. As sombras assumiram uma nova forma, rindo e dançando, como se a verdade estivesse finalmente à tona.
Alzira sentiu seu coração apertar. O que isso significava para elas? O que estava sendo revelado? Enquanto tudo girava, a única certeza que Alzira tinha era que a batalha estava longe de acabar. E com a verdade de Lúcia surgindo, o que mais poderia desmoronar ao seu redor? O céu parecia desabar em uma tempestade de sombras, enquanto a energia ao redor de Alzira pulsava forte, como um coração em frenesi. Ela lutava contra a presença do Homem de Preto, agora revelado como Joaquim, mas não o Joaquim que havia amado. O que estava diante dela era um eco distorcido, um fantasma das lembranças que havia guardado com tanto carinho. A floresta parecia viva, e a luz que havia irrompido agora ofuscava tudo. Vovó, nós precisamos sair! A voz de Lúcia trouxe um fio de concentração. Mas a árvore conhecida como guardiã da vila começou a balançar de forma estranha, parecendo reagir à tensão crescente. Alzira tinha a sensação de que alguma coisa estava prestes a acontecer. Fica atrás de mim, Lúcia! Alzira gritou, seu coração batendo forte. A figura ao seu lado, mesmo que parecesse ser Joaquim, não era mais que uma imagem vazia, preenchida por sombras. Você tem que decidir, Alzira! A voz de Joaquim ecoou, como um trovão. Vingança ou revelação? Você é mais forte do que pensa. Aceite o seu destino. E naquele instante a atmosfera mudou. Ao redor de Alzira, os captadores de sombras começaram a girar como um redemoinho. O pavor a dominou, mas a determinação também. Ela se lembrou de todas as histórias que ouvira sobre sua avó e o poder que ela tinha. Havia algo em seu sangue, um legado de força que ela nunca havia explorado. Então, sem aviso, um grito cortou o ar. Um grito agudo que reverberou na floresta. Alzira! Uma figura feminina apareceu, correndo entre as árvores. Alzira quase não conseguiu reconhecê-la. Era Marta, a mãe de Lúcia, mas com um olhar de desespero, como se estivesse à beira de um colapso. Não! Gritou Marta, sua voz carregada de terror. O que você fez, Alzira? Você não sabe o que está fazendo. O coração de Alzira afundou. O que você quer dizer com isso? Ela não é quem você pensa, gritou Marta, apontando para Joaquim. Ele não está aqui para ajudar. Ele é parte da seita, e a nossa família não é apenas sobre você. As palavras dela foram como facadas. Uma sombra de dúvida passou sobre Alzira. O que você está dizendo? O chão sob seus pés parecia tremer. Temo que o passado que você busca se vingar também seja o passado que destruiu nossa família. Joaquim, a voz de Marta quebrou. Ele nunca foi um homem bom. Ele sempre esteve ligado a eles. Marta se virou, como se uma força invisível a puxasse. Alzira estava paralisada, fazendo a conexão entre o que tinha aprendido e o que estava acontecendo. Ele era parte da seita? Sussurrou, o choque tomando conta dela. E nesse exato momento, um brilho intenso envolveu Lúcia, como se ela estivesse sendo banhada por uma luz dourada. Eu sou a chave, não a avó, eu sou! A pequena menina pronunciou com uma força que parecia estranha, mas inegável. Os rostos ao redor de Alzira mudaram de espanto para terror. Isso não pode ser! Alzira gritou, sentindo-se desmoronar. Mas Lúcia não parou. Ela começou a murchar, como uma flor secando ao sol. A luz em sua volta se intensificou. Eu sou um portal, Lúcia declarou. Antes que um estalo ecoasse na floresta, uma onda de energia a cercando. Joaquim, ou o que restava dele, hesitou. Um lampejo de preocupação cruzou seu rosto, agora distorcido pela escuridão.
As sombras ao redor pareciam deliberar, como se estivessem se alimentando dessa revelação. Levante-se, Lúcia! Volte! Alzira gritou, entrançando sua mão na da neta, mas a conexão pareceu se romper. Lúcia estava sendo puxada para uma dimensão que Alzira não conseguia compreender. Vovó, eu não posso segurar. A voz da menina se tornava distante. É nossa herança. Eles estão aqui pelos nossos segredos. Nesse instante, um zumbido ensurdecedor emanou, fazendo os olhos de Alzira se arregalarem em pânico. O chão começou a tremer. A árvore guardiã, com suas raízes profundas, esboçou um movimento violento e a floresta inteira parecia vibrar com a energia do que estava prestes a se revelar. E em um piscar de olhos, tudo mudou. As sombras que antes pareciam ameaçadoras agora tomaram formas mais vívidas. Dentro de uma daquelas figuras, Alzira reconheceu o rosto de alguém. Alguém que ela jamais esperaria ver. Era uma mulher com um semblante enigmático, cabelos escuros ao vento. Mãe? Alzira murmurou. O impacto dela a atravessou como uma flecha. Não, você não pode estar aqui! A mulher sorriu de forma trágica, como se carregasse a dor de segredos que afundavam sua linhagem. É hora de enfrentar a verdade, Alzira. Você é quem controla o destino de todos nós. E o que a sua neta revelou é apenas o começo. A terra sob seus pés rugiu e o pavor tomou conta. Alzira estava em choque, mas sabia que cada revelação a levaria a um abismo profundo. O que mais ela ainda não sabia? Os ecos da verdade a cercavam, gritando para serem ouvidos, e o que viria em seguida poderia destruir tudo. O caos estava em cena e o futuro delas pendia em um fio tênue. Que tipo de relação construíra com seus ancestrais? Que segredos estavam fadados a se revelar? É o que a presença de sua mãe significava, prestes a desmantelar tudo o que acreditava. A eterna jornada por respostas prevalecia, mas as sombras ao redor estavam se fechando. O céu parecia desabar em uma tempestade de sombras, enquanto a energia ao redor de Alzira pulsava forte como um coração em frenesi. Ela lutava contra a presença do homem de preto, agora revelado como Joaquim. Mas não o Joaquim que havia amado. O que estava diante dela era um eco distorcido, um fantasma das lembranças que havia guardado com tanto carinho. A floresta parecia viva e a luz que havia irrompido agora ofuscava tudo. Vovó, nós precisamos sair! A voz de Lúcia trouxe um fio de concentração. Mas a árvore, conhecida como guardiã da vila, começou a balançar de forma estranha, parecendo reagir à tensão crescente. Alzira tinha a sensação de que algo estava prestes a acontecer. Fica atrás de mim, Lúcia! Alzira gritou, seu coração batendo forte. A figura ao seu lado, mesmo que parecesse ser Joaquim. Você tem que decidir, Alzira! A voz de Joaquim ecoou como um trovão. Vingança ou revelação, você é mais forte do que pensa. Aceite o seu destino! E naquele instante a atmosfera mudou. Ao redor de Alzira, os captadores de sombras começaram a girar como um redemoinho. O pavor a dominou, mas a determinação também. Ela se lembrou de todas as histórias que ouvira sobre sua avó e o poder que ela tinha. Havia algo em seu sangue, um legado de força que ela nunca havia explorado. Então, sem aviso, um grito cortou o ar. Um grito agudo que reverberou na floresta. Alzira! Uma figura feminina apareceu, correndo entre as árvores.
Alzira quase não conseguiu reconhecê-la. Era Marta, a mãe de Lúcia, mas com um olhar de desespero, como se estivesse à beira de um colapso. "Não!" gritou Marta, sua voz carregada de terror. "O que você fez, Alzira? Você não sabe o que está fazendo!" O coração de Alzira afundou. "O que você quer dizer com isso?" "Ela não é quem você pensa!" gritou Marta, apontando para Joaquim. "Ele não está aqui para ajudar. Ele é parte da seita. E a nossa família, nossa história, não é apenas sobre você." As palavras dela foram como facadas. Uma sombra de dúvida passou sobre Alzira. "O que você está dizendo?" O chão sob seus pés parecia tremer. "Temo que o passado que você busca se vingar também seja o passado que destruiu nossa família." "Joaquim!" A voz de Marta quebrou. "Ele nunca foi um homem bom. Ele sempre ligado a eles." Marta se virou, como se uma força invisível a puxasse. Alzira estava paralisada. Fazendo a conexão entre o que tinha aprendido e o que estava acontecendo, ele era parte da seita? Sussurrou, o choque tomando conta dela. E nesse exato momento, um brilho intenso envolveu Lúcia, como se ela estivesse sendo banhada por uma luz dourada. "Eu sou a chave, não a avó. Eu sou." A pequena menina pronunciou com uma força que parecia estranha, mas inegável. Os rostos ao redor de Alzira mudaram de espanto para terror. "Isso não pode ser!" Alzira gritou, sentindo-se desmoronar. Mas Lúcia não parou. Ela começou a murchar, como uma flor secando ao sol. A luz em sua volta se intensificou. Eu sou um portal!" Lúcia declarou. Antes que um estalo ecoasse na floresta e uma onda de energia a cercando, Joaquim, ou o que restava dele, hesitou. Um lampejo de preocupação cruzou seu rosto, agora distorcido pela escuridão. As sombras ao redor pareciam deliberar, como se estivessem se alimentando dessa revelação. "Levante-se, Lúcia! Volte!" Alzira gritou, entrelaçando sua mão na da neta, mas a conexão parecia se romper. Lúcia estava sendo puxada para uma dimensão que Alzira não conseguia compreender. "Vovó, eu não posso segurar!" A voz da menina se tornava distante. "A verdade é pesada. É nossa herança. Eles estão aqui pelos nossos segredos." Nesse instante, um zumbido ensurdecedor emanou, fazendo os olhos de Alzira se arregalarem em pânico. O chão começou a tremer. A árvore guardiã, com suas raízes profundas, esboçou um movimento violento e a floresta inteira parecia vibrar com a energia do que estava prestes a se revelar. E em um piscar de olhos, tudo mudou. As sombras que antes pareciam ameaçadoras agora tomaram formas mais vívidas. Dentro de uma daquelas figuras, Alzira reconheceu o rosto de alguém. Alguém que ela jamais esperaria ver. Era uma mulher com um semblante enigmático, cabelos escuros ao vento. "Mãe?" Alzira murmurou. O impacto dela a atravessou como uma flecha. "Não, você não pode estar aqui." A mulher sorriu de forma trágica, como se carregasse a dor de segredos que afundavam sua linhagem. "É hora de enfrentar a verdade, Alzira. Você é quem controla o destino de todos nós. E o que a sua neta revelou é apenas o começo." O pânico tomou conta de Alzira. "Mãe, não! Você não pode, nós não somos." "Não podemos ser parte disso." O chão sob seus pés parecia cada vez mais instável. E então a verdade golpeou Alzira. A mulher à sua frente não era apenas uma lembrança, mas o verdadeiro coração da seita. "Foi você quem me deixou! Foi você quem fez um pacto!"
Alzira gritou, os olhos cheios de lágrimas e de ódio. As sombras começaram a se mover mais rapidamente. Silhuetas de outras figuras familiares emergiam ao redor, cada uma com uma expressão de culpa e revelação. Você é a verdadeira guardiã. E Lúcia, ela é o fim da linha, o último sacrifício. A voz de sua mãe soou como um eco sombrio. O que você quer dizer com isso? Alzira se perguntava com uma respiração acelerada. Eu nunca faria isso com minha neta. Mas você não tem escolha. Sua mãe insistiu, e com gesto sutil, os outros deixaram escapar um murmúrio de desespero, como se finalmente tudo estivesse se desvelando. Seu destino já foi selado, e para proteger Santa Rosa, você deve fazer o impensável. Alzira sentiu o chão tremer ainda mais. O ar ficou pesado com a verdade que ainda não tinha sido dita. O que poderia fazer? O que realmente significava ser a guardiã daquela linhagem? E ao olhar para Lúcia, agora envolta em luz intensa, um pavor profundo cortou seu coração. O destino da família não era apenas seu. Isso era apenas o começo de muito mais. E com isso, uma voz ecoou nas sombras. Prepare-se para a escolha mais difícil de sua vida. Cada palavra reverberou com um trovejar que ecoava em sua mente, restando uma única pergunta. Poderia Alzira salvar Lúcia sem se sacrificar? As sombras se aproximavam como se aguardassem sua decisão. E a resposta poderia alterar tudo o que ela conhecia. O pânico tomou conta de Alzira. Mãe, não, você não pode! Nós não somos! Não podemos ser parte disso! O chão sob seus pés parecia cada vez mais instável e a conexão que acreditava ter com Joaquim se desmoronava. É hora de enfrentar a verdade, Alzira, a mulher afirmou, seus olhos sombreados refletindo um peso imenso. Sua linhagem não é só sobre amor. É sobre poder, sacrifício e responsabilidades que você herdou. Uma onda de desespero tomou Alzira. Ela olhou para Lúcia, que agora brilhava intensamente, envolta em um halo que parecia pulsar. O que você quer dizer? O que significa ser a guardiã? Os murmúrios das sombras ao redor se intensificaram e a figura de Dona Clara emergiu da escuridão, com um sorriso que iluminava sua face de um jeito perturbador. Você não acha que isso tudo gira em torno de você, Alzira? Essa história é muito maior. Lúcia é a chave, mas existe alguém além dela que se conecta com este poder. Alzira franziu a testa. Quem? O que você quer dizer com isso? A pergunta atravessou suas lábios em um sussurro, mas o peso da resposta parecia empurrá-la para baixo. Todo esse tempo, alguém estava observando. A sabedoria da seita não se limita a um sacrifício. Clara continuou, seu olhar penetrante. Se você não responder aos chamados, a escuridão consumirá tudo. Alguém especial por trás de tudo isso será revelado. Nesse momento, como se o próprio destino estivesse se desdobrando, uma figura familiar passou pela bruma. Era o velho Zé, que havia desaparecido semanas atrás. Estava de pé, mas não parecia o mesmo. Seus olhos estavam vazios e uma aura de poder o cercava. Vocês não sabem a verdade, ele falou, sua voz ecoando como um trovão. Eu sou parte do que está vindo, e Lúcia fará parte deste ciclo. Não, o que você está dizendo? Sé, não pode ser! Alzira gritou, o terror apertando seu peito. Você não está bem! O velho sorriu
e a expressão dele mudou, como se a escuridão finalmente tivesse tomado conta. Eu sou o que você não pode ser, Alzira. A escuridão não é seu inimigo, é o seu legado. O chão começou a tremer ainda mais, as sombras dançando de forma frenética. O tempo parecia congelar e a pulsação do medo dominou Alzira. O que Zé havia dito ecoou em sua mente, enquanto Lúcia se sentia mais distante, fazendo com que a avó a puxasse para perto. Mas antes que pudesse tocá-la, um clarão de luz branquíssima explodiu entre eles. A floresta gritou, como se a essência da vida estivesse sendo arrancada. E então, uma revelação chocante surgiu. A verdadeira conexão de Lúcia com a seita não era apenas por herança. Alzira, eu sou a linhagem que pode detê-los. Lúcia gritou, sua voz agora mais forte que nunca. As sombras hesitaram e a luz ao redor dela começou a vibrar enormemente. Mas esse brilho não era apenas dela, era uma manifestação do que Zé havia dito. Se Lúcia é a chave, então o que isso significa? O que você quer dizer com isso? Alzira gritou, desesperada, enquanto tudo ao seu redor começava a entrar em colapso. Eu estou ligada a eles. Eu fui escolhida, Lúcia declarou, a verdade saindo em um grito ensurdecedor. O mundo parecia parar, enquanto o impacto das palavras ressoava. Alzira ficou em choque. Não pode ser! Não! Lúcia, você não pode fazer isso! Não pode se entregar a eles. As sombras se aproximaram e a energia da floresta parecia distinta, quase como uma exultação. Ou seria uma celebração? A conexão de Lúcia com o poder estava se revelando e suas escolhas estariam à frente de todos. O que estava acontecendo? Alzira se viu enfraquecida, o que conhecia transformando-se em uma ilusão. Tudo o que pensava saber estava desmoronando diante de seus olhos. Lúcia, sua neta, a luz de sua vida, agora era parte do que poderia arrastar a vila para um abismo. Não, Lúcia, pelo amor de Deus, escolha o caminho certo. Não se deixe levar. Alzira implorou. Mas a menina já estava perdida na explosão de poder, ligada ao que quer que fosse aquela seita obscura. Enquanto a noite se tornava interminável e a escuridão parecia feliz em sua dança, cada um dos rostos conhecidos se transformava em uma miragem, levando Alzira a acreditar que não tinha controle. Uma escolha tinha que ser feita. Mas o que restava de sua família agora? O que mais estava prestes a se revelar? E quais segredos a floresta ainda escondia? O caos tomou conta da noite, e Alzira percebeu que a batalha estava apenas começando. As sombras dançavam ao redor de Alzira, e a intensidade da luz emanada de Lúcia crescia a cada momento. O pânico tomou conta da avó. Não, minha filha, você não pode se entregar a isso. As palavras saíram como um grito desesperado. Enquanto a menina brilhava como um sol, desafiando a escuridão, o velho Zé observava com um sorriso sinistro, a escuridão em seus olhos parecendo ganhar força. É isso que você quer, Alzira. A vida de Lúcia por poder. A verdadeira escolha começa agora. Mas Alzira não podia permitir que isso acontecesse. Ela estava prestes a perder tudo. Reuniu toda a força que tinha e gritou: Lúcia, você é mais do que isso! Nós somos mais do que isso! As palavras reverberaram pela floresta, ecoando nas árvores, como se a própria natureza estivesse ouvindo. Então algo incrível aconteceu. A luz ao redor de Lúcia começou a pulsar, como um coração batendo forte. Eu não vou me deixar dominar. Vovó, nós somos mais fortes juntas. A determinação da neta irradiou através da luz. E as sombras hesitaram. As figuras encapuzadas começaram a recuar, mas Zé avançou, rindo.
Vocês não têm ideia do que estão enfrentando. A seita não se contentará em apenas observar. Ele estendeu os braços, summoning um redemoinho de energia obscura que se agigantou ao seu redor. Alzira sentiu o chão tremer. O momento era crítico. Olhou nos olhos de Lúcia, que brilhavam intensamente, e tomou uma decisão. Se a verdadeira força residisse na linhagem, então ela precisava reivindicá-la. Por nossa família, por todos que lutaram, gritou enquanto estendia a mão em direção à luz. Logo, as sombras se aglomeraram em volta de Zé, mas a chama de Lúcia começou a se expandir, tornando-se um farol de esperança. Eu sou a chave, e se você não nos deixar ir, perderá tudo. Sua voz agora tinha um poder que ecoava na floresta, um chamado para a própria vida. O caos na floresta chegou a um clímax. Um clarão iluminará tudo e um silêncio profundo tomou conta do lugar. Alzira e Lúcia estavam unidas, lutando contra a escuridão que ameaçava consumir toda a vila. Então, um estrondo ensurdecedor cortou o ar e tudo ficou branco. Quando a luz se dissipou, Alzira se viu de volta na clareira, a floresta em paz. Zé e as sombras haviam desaparecido. Lúcia estava ao seu lado, respiração acelerada, mas com um sorriso que brilhava como nunca. Vovó, conseguimos! Alzira puxou a neta para um abraço apertado. Sim, meu amor. Conseguimos. O coração de Alzira estava leve, mas ainda sabia que os desafios não tinham acabado. O mistério da seita permanecia, mas agora ela e Lúcia tinham um ao outro e juntas poderiam enfrentar qualquer coisa. Com um olhar decidida, Alzira percebeu que a luta pela verdade havia apenas começado. A conexão com sua linhagem não era uma maldição, mas uma força a ser abraçada. Elas eram mais do que apenas avó e neta. Eram parte de algo maior. A nova manhã despontava no horizonte. Alzira e Lúcia estavam prontas para desvendar o que ainda estava escondido. E ao olharem uma para a outra, um pacto silencioso foi feito. Nunca desistir, sempre proteger. E nesse exato momento, um eco distante ressoou na floresta, como se desafiando-as a seguir em frente. O que mais estava por vir? Mas isso, apenas o tempo diria. E agora, se você chegou até aqui, é hora de tomar uma ação. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Isso é urgente. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você realmente se importa. Vamos inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final incrível. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas